Meu Deus, eu creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Os sinais que acompanham a obra dos evangelizadores favorecem a expansão na igreja, a qual crescia em número com a ajuda do Senhor. Esta leitura nos anime a ser instrumentos eficazes da ação vivificante do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida.
mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Os discípulos mostram-se incomodados com as afirmações do seu mestre, humanamente difíceis de aceitar. Mas Jesus esclarece que não se deve acreditar nele só depois da visão de uma subida sua ao céu, à maneira de Elias e de Enoque. Isso significaria não aceitar a sua origem divina, o que não tem sentido porque ele vem mesmo do céu. Mas a incredulidade dos discípulos em relação a Jesus é evidenciada pelo fato de que é o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Como é real a carne de Jesus, também é real a verdade eucarística. São dois dons para darem a vida ao homem. Mas muitos discípulos não quiseram confiar ao Espírito e dar mais um passo em frente. Jesus não fica surpreendido, pois conhece o homem e as suas decisões mais íntimas. Acreditar nele e na sua palavra é um dom que ninguém pode oferecer a si mesmo. Só o Pai o pode dar. Só quem nasceu e foi vivificado pelo Espírito e não atua segundo a carne, compreende a revelação de Jesus e é introduzido na vida de Deus. Oremos. Senhor, devo confessar-te que às vezes também gostamos de ver milagres. Perdoai-nos. Mas tu, mesmo enviando-nos alguns sinais do céu, preferes o milagre de uma vida serena, empenhada, de uma vida que confia em ti, que deixa nas tuas mãos as grandes opções, que se preocupa mais em agradar a ti que aos homens, e às mulheres, que testemunham a alegria de poder servir e de se sentir amado por ti. Dai-nos o teu Espírito Santo, para que esta missão tão exigente se torne realizável e nos encha de paz. Meu Deus, eu creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.